Como mais uns minutitos e volvemos acá. Onde eu estava escrevendo para algum de vocês aí que mais ou menos estavam me contando que estão tentando, fazendo. Acá também mais ou menos igual, não? O sea, pero hablaba con todos, o sea, hay que tentarlo, hacerlo, estudarlo, o sea, haciendo ejercicio, ¿no? Pegando proyectos. Y lo más entretenido es sacar una idea que tenga, procurar un dataset o crear el dataset y ir paso a paso. La parte buena de Machine Learning es que los pasos son siempre los mismos. Todo proyecto, mira, vamos, tomar data, limpiar la data, hacer análisis de la data, hacer el Machine Learning, o sea, definir qué modelo vamos a usar. E daí tem que ver, claro, é uma classificação, é uma regressão que vou usar, tenho labels, não tenho labels, etc. Seguido passo a passo, se liga. Bueno, vamos começar acá. ¿Hay alguém afuera ou já vamos começar acá? Bueno, empezamos. ¿Empezamos? Não está bem. Para não passar muito da hora depois. Bueno, a ideia vamos continuar, o sea, o que estamos fazendo, um pouco de teoria e um pouco de fazer um projeto. E aí cada projeto eles são muito parecidos. Vamos trabalhar com dados diferentes. Então, pero cada vez eu creio que vai quedando mais claro o mecanismo, certo? Então, mira, já hicimos projetos com imagens, que era pouco pré-processamento, era fácil o pré-processamento. Pero os modelos são mais complexos, convolução ou transferência de aprendizagem, transfer learning. Depois vimos sonido, que já são sinais mais complexos. O modelo que utilizamos para sonido era mais sencillo, não tinha que ser grandes modelos de transfer learning, podia ser um modelo convolucional mais chico, pero já tivemos que perder tempo, ou vamos dizer, tomar tempo fazendo um pré-processamento. Ou seja, tomar a data real, ou raw data, ou dados crudos, que eram sinal de tempo, sinais muito complexos no tempo, e transformá-los em imagem, para poder, vamos dizer, manusear isso. Uma outra área, que é muito comum, é a área de vibração, que é o que vamos ver agora. Ou seja, usar um tipo de sensor como acelerômetro, né? Acelerômetro, giroscópio. O sinal que esse tipo de sensor nos genera também são sinais variáveis no tempo, com frequências mais baixas do que sonido, que estamos falando de dezenas de kilohertz. Em geral, as vibrações, depende do tipo de vibração, mas como a ideia é se empregar mais em movimentos, esse tipo de coisa, estamos falando de frequências bem mais baixas, na ordem de centenas de hertz, coisa do tipo, não? Pero os sinais são complexos. E então, o que vamos tentar fazer é, a partir desses sinais complexos em el domínio del tempo, na verdade, aqui não vamos cambiar um pouquinho, mas a ideia é sacar as principais características desse tipo de sinal, de sinais relacionados com vibração, para transformar em uma espécie de uma tabla, em data science chamamos de dados tabulares, table data, como quando hicimos acá exemplos de regressão, por exemplo, do preço de casas de Boston, etc., que teríamos os features da casa. Fizemos um exercício acá do tipo, eu tinha um dataset com algumas centenas, umas 400 casas de Boston e teria uma série de características, quantas habitações tem, o tamanho do terreno, se era cerca de Rio Clyde, ou seja, todas essas variações me influenciam diretamente no final do preço da casa. Tomamos uma série de casas, cada casa era um data point, e eram dados tabulares, e facilmente utilizamos esses dados como entrada de uma rede neuronal. E aí o modelo era muito sencillo, era um modelo full connect, que chamamos, ou dense neural network, que era para cada feature, terreno, número de habitações, cerca do rio, etc., era uma entrada para uma das neuronas de entrada. E era nada tão complexo como convolução, que são filtros, que temos que passar por la imagem. Bien, pero para sair de um dado, para poder usar modelos sencillos, eu tenho que sair da data complexa de vibração e chegar a features mais sencillos, como uma tabla de características que representam aquele sinal. É isso que vamos fazer agora. Vamos falar um pouquinho, então, de
classificações de movimento, que basicamente se utiliza de sensores relacionados com vibração, ok? Que é muito utilizado de uma maneira geral na área industrial, existem aplicações em várias áreas. Né? Por exemplo, comentávamos um pouquinho antes acá, que o companheiro de vocês tem um projeto que involucra vida selvagem. Hoje, existem muitos projetos de ajuda para proteção da vida animal. E se utiliza demais, muito, esse tipo, por exemplo, sensores sencillos de movimento, por exemplo, de vibração, para, por exemplo, entender um behavior, para saber, nesse caso, esse exemplo, por exemplo, saber se um elefante está agressivo, está em pé, está dormindo. E é muito sencillo. Por exemplo, há muitas haciendas que já estão utilizando isso. Já ligamos a trabalhar com um projeto deste. As vacas se metem um processador chiquitito com um acelerômetro e se faz um treino. Ou seja, a vaca está caminhando, o acelerômetro vai medindo o movimento e eu vejo a característica que a vaca tem a caminhar. Óbvio que se a vaca está dormindo, está em pé, ela está parada, os eixos de movimento estão parados, certo? Se a vaca está comendo, existe um tipo de movimento. Mi reloj, por exemplo, tem um modelo de inteligência artificial dentro, de machine learning, que também usa acelerômetro, que ele consegue saber se eu estou levantando o braço, estou fazendo como um giro da muñeca para poder ver, e ele se prende. As quantos copos assim, também. É verdade. Já tem um aplicativo assim, e se pode fazer perfeitamente, ou seja, por esse movimento. Se usa muito na área médica para ver, por exemplo, como fazer exercícios, não? Assim, não? Para ver se está sendo corretamente. Tem um projeto na universidade, caminhando. Então, ou seja, o uso é muitas utilidades. Nós vamos fazer o exemplo que vamos trabalhar hoje acá é fazer um projeto de análise de estresse mecânico em transporte. Obviamente, vamos bem simplificado, mas minha ideia é, suponga que eu quero analisar o movimento de um container, muito importante aqui para a cidade de Panamá, por exemplo, que trabalha tremendamente. Mira, se eu quero fazer um projeto para descobrir acerca de um movimento de um container, o que passou com um container, no mínimo, por exemplo, vou fazer, se o container está na bodega, ele estaria parado. É uma classificação. Se estou tomando o container com um forklift, não? Como chama isso? Monta-carga. Em português também é monta-carga, interessante. Eu não sabia que em espanhol era monta-carga. Em português é monta-carga também. Então, vou levantar um container, aí na casa um paquete, verdade, não? Pero existem monta-cargas enormes para pôr ele em book e tal. Pero vamos dizer assim, movimentos na vertical são movimentos que estou levando um paquete de barro para arriba. Se estou com movimentos lineares, tá certo? Eu vou considerar que o paquete está num caminhão, em linha, está caminhando, ou seja, mesmo que ele faça curvas, eu estou indo sempre numa certa direção, mais ou menos constante, em horizontal, tanto um trem quanto um auto. E, vamos dizer assim, vou analisar também o que vai passar quando tem um paquete em um book. Perfeito. Então, como todos os projetos que fizemos hasta agora, certo? A primeira coisa que tenho que fazer é coletar datas, tá certo? E uma parte muito importante que vamos trabalhar acá é com a parte de pré-processamento da data, certo? Então, percebem que quando estou trabalhando com dados reais do mundo, já tenho que trabalhar muito, aquilo que comentamos desde o princípio. No princípio da semana, nos projetos que estamos juntos acá, eram facílimos. Pegava a data pronta, bonita, e já metia em TensorFlow e fazia análise. Acá não. Aqui vou ter que sacar a data real do mundo e tenho que fazer tratamento nessa data. Um pré-processamento para poder utilizá-la nos modelos de inteligência artificial. Ok? Então, vamos trabalhar um pouco conjunto essas duas partes, que é coletar a data e pré-processar, e depois de aí vai ser muito fácil, muito mais sensível do que fizemos até agora. Muito bem, voltando ao nosso projeto. Então, como havia comentado, o que quero? Se quero entender qual é os movimentos que vou fazer, o que vou fazer é tomando imagina que este aqui seja meu container, certo? Este é meu container. Imagino que o que vou fazer é meter um acelerômetro acá dentro. O acelerômetro é
Na verdade, aqui seria até mais que um acelerômetro. É muito comum nos dispositivos, chamamos de IMU, I-M-U, Inertial Model Unit, ou Motion Unit. Motion Unit. Inertial Motion Unit. E usualmente você pode ser de 3 ejes, 6 ejes ou 9. 3, se tenho só um acelerômetro dentro. Acelerômetro, o que hace o acelerômetro é movimento horizontales, a aceleração em la horizontal, eje X, por exemplo. Nesse movimento acá, Y, né, o Y, e movimento em la vertical, eje Z. Obviamente, movimentos em outras direções vai ser uma combinação de los três. Perfeito. Então, essas são acelerações nesses 3 ejes. Giroscópio, ele vai me dar outros tipos de informação. Por exemplo, uma informação é quando hago, imagine que esse é meu container, eu tenho um X acá, um ax, ele central, e hago isso um row, certo? Faço um row acá. Ou, por exemplo, eu hago esse tipo de movimento acá. Imagina um avião. O avião vira para cá ou vira para cá. Chama yaw. E outro movimento é bajar e subir, o pitch. Então, por exemplo, um avião ou um foguete, eu tenho que controlar o roll do foguete, certo? Para que direção o foguete vá, tá certo? E bajando ou subindo. Então, isso eu consigo com um giroscópio. Roll, yaw e pitch. Na verdade, são giros nesses outros 3 ejes. Esse é o mais comum de encontrar. Ou seja, dispositivos que tenham esses 2 IMUs, que tenham esses 6 ejes. E tenho mais esses dispositivos que temos acá, esses Arduinos, eles têm 9, porque tem também um magnetrômetro que me dá também a direção, qual a direção que estou seguindo. Então, você pode fazer como ajustes para ver com uma brújula, se estou em direção norte, para onde vou. Então, se eu pongo o container acá, ele está em uma posição. Se eu hago isto, ele já me dá uma outra posição. Mesmo que ele tenha parado, ele está dizendo para onde está apontando. Ok. Nosso projeto, então, eu vou usar, nesse caso específico, só o acelerômetro. Então, imaginem que o paquete tem, então, um acelerômetro. Eu pongo acelerômetro em todos os paquetes. E o que vou fazer é, imaginem que eu vou... imaginem, primeiro, o seguinte. Suponga que quero controlar isto. Imagina se eu teria... Esse é meu paquete. Eu quero ver como vai ser o transporte desse paquete daqui, da cidade de Panamá até chegar a minha casa em Chile. Imagina que esse paquete vai sair da casa da universidade, vai entrar num auto, vai pegar um terrestre, vai chegar até cerca de um buque que está cerca do canal, a carga vai subir, e vai entrar no buque, o buque vai sair por acá, vai descer no Pacífico, vai chegar em Santiago. O sea, imaginem que eu tivesse que transmitir essa data, os acelerômetros em algum momento conectado em, não sei, um satélite, para enviar essa data. Ou, não, vou guardar a data. Ou seja, vou ter que ter uma bateria enorme para tomar os dados e guardando tudo para depois ligar. Tem lá um disco duro. Imagina com vários montes. Ou seja, é uma loucura. O que quero ser com o projeto é outra coisa. Eu quero desenvolver um modelo que eu pueda pôr chiquitito dentro de cada carga e ele, na verdade, vai interpretar os movimentos do acelerômetro e vai me dizer, estou caminhando em linha reta, estou no montacarga, estou parada. E aí eu posso, a cada minuto, guardar um byte. Se é 0, estou parado, se é 1, estou em forklift, se é 2. Perceberam que, então, eu consigo, com meses, guardar poucos bytes. Estaria guardado ali. E quando essa carga passa por um portal, em alguma parte, eu transmito a data. E é muito pouca data. Então, essa é a ideia que queremos fazer com o projeto. Percebem? Óbvio que quedou claro que se eu pongo um acelerômetro e consigo ver que estou na vertical, super. Estou na vertical, é um forklift. Se está parado, é porque está em repouso, ou está numa bodega. Vamos considerar que se caminho numa linha reta, ou na linha nesse X ou nesse X, estou terrestre. Não? E se tiver num buque, aí é um pouquinho mais complicado, não? Eu posso ter muitas condições, um buque pode
fazer isto, e, ou seja, o mar pode estar revolto. Então, o que vamos considerar é o seguinte, ou seja, se agora que nós vamos fazer um projeto, eu vou considerar que minha carga, se eu tiver movimento em todos os X, isso, vamos desde que eu não vou virar ao contrário, pero não sei, um buque, ele, há movimentos hasta normal, ele faz esse movimento 30 graus para cada lado, pode chegar a 45, mas não chega. Então, se mais ou menos, vamos fazer esses movimentos e vamos treinar um modelo para simular como se nosso container estaria dentro de um buque. É isso que vamos fazer. Nós vamos criar um dataset que vamos simular o transporte de um container. E para descobrir se o container está num forklift, se ele está num trem ou num caminhão, ou se ele está num navio, ou se ele está parado na bodega. É isso que vamos descobrir. Essas quatro situações. Esse vai ser o nosso projeto. Ok. Então, o que vamos fazer? Fácil, tranquilo. Aparentemente não é complicado pôr um acelerômetro. Como falei com vocês, o complicado é sair de um sinal. Este é um sinal real que nós vamos ver que vai sair de um acelerômetro e vou ter que ligar essa entrada para dentro de nosso modelo de rede neuronais. Ok? Bem. Qual é o princípio? A primeira coisa que hacemos? Isto, diferente da voz, ele é contínuo. O acelerômetro está tomando dados contínuos, certo? Então, a primeira coisa que se faz para analisar sinais que são contínuos no tempo, o nome disso é Time Series Data, dados seriais no tempo, nós vamos definir uma ventana para analisar a data. Porque se eu vou tomar acá, imagina que eu vou fazer uma amostragem acá e vou tomar, como estamos com o áudio, não tem nem muito sentido, porque as frequências são mais baixas acá. Então, o que vou fazer é o seguinte, por exemplo, imagina que tomo uma ventana, não sei, 2 segundos acá, está mais ou menos isso acá, 2 segundos de ventana. Porque, mira, estou falando, esse movimento vai ser um movimento de montacarga, por exemplo, ele vai levar 2, 3 segundos para subir, um caminhão ele está andando em linha reta, ou seja, de uma certa maneira, se eu tomar amostras, mostreios, de 2, 3 segundos, o que eu quero fazer é tomar, ao menos, um par de ciclos, que mais ou menos representam o que está passando com o sinal de tempo naquele espaço. Então, o que vou fazer é, dado um sinal contínuo, que está o acelerômetro, se eu conectar um acelerômetro acá, ele vai estar funcionando, ele vai, mesmo que tenha parado acá, ele vai mostrar 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração na vertical, 0 e nos outros eixos. Se estou movendo, ele vai mover e tal. Pero, o que era, ele vai estar sempre, o acelerômetro está sempre funcionando, está sempre generando sinal. Pero o que vou fazer? Vou definir uma ventana de 2 segundos e vou começar a correr a ventana por arriba do sinal. Então, supongo que esse é um sinal de, tenho 10 segundos de sinal acá, poderia ter uma ventana acá, 2 segundos, depois mais uma ventana de 2 segundos, mais uma de 2. Por exemplo, poderia ter, em 10 segundos, pensando como estamos ali com o sonido, eu poderia ter 5 data points, ou 5 samples, 5 exemplos, 5 data points, correto. Data seria todo e data point seria um dos pontos. Pero na prática, eu vou ser diferente. Eu defino uma ventana de 2 segundos, pero desloco ela um pouquinho só para cá. Por exemplo, não sei, 50 milissegundos ou 100 milissegundos, e tomo mais 2 segundos de data. Todos os dados vão ser sempre 2 segundos. Só que vou deslocando um pouquinho, é uma espécie de data augmentation. Porque se eu, para tentar capturar essas variações. Então, esse é o primeiro princípio que vou fazer. Ok? Muito bem. Então, tomo uma ventana, a ventana tem que ter um tamanho que mais ou menos me englobe algum par de ciclos desse sinal de... Funciona para qualquer sensor que me gere um sinal de tempo, ok? Muito bem. Se tomamos essa ventana de 2 segundos, ok? Suponga que, um caso real também, esse sinal está sendo mostreado em 62,5 Hz. Esse, na verdade, é o acelerômetro que está aqui no celular. Ele está sempre funcionando e eu tenho
eu capturo dados dele a 62.5 Hz, ou seja, saco 62.5 dados por segundo, vamos dizer assim, não? Então, tenho 62.5 a cada, dentro dessa ventana, para cada um de los ejes acá, ejes, eu tenho 125 exemplos, samples, certo? Data, certo? 125 para cada um, ou 375 no total. Tenho acá, mira, esse azul acá, ela é XZ. Por quê? Já sei que é Z, porque eu sei porque, não é que sei. Tem a cara, não? Que está sempre mais ou menos estável, dá a impressão que esse é um movimento, mira, que está um movimento, parece ondulatório, e no X, no X, deve ser que isso está sendo algo assim, ó. Eu diria que está sendo como uma culebra, assim, mais ou menos. Ou assim, não, assim. Não, aqui não estou, aqui não, no rotate não, porque isso ele mede a aceleração por eje. Essa aceleração aqui, eu te digo que está, mira, mirando acá, ela X, ele está sendo isto acá. Jogou aceleração positiva, fica zero, vuelve negativa, e está sendo isto. O sinal de aceleração me diz qual é a direção que estou tomando, ok? A azul, que é zeta, significa que está numa aceleração constante de abaixo para arriba, de arriba para abaixo, que é a aceleração da gravidade. E a outra está cerca de zero, então significa que não estou fazendo esse movimento. Então, seguro, essa gráfica está me dizendo que eu estou sendo isto acá. Ok? Supondo que esse aqui é meu erro X, eu estou indo para lá e para cá, para lá e para cá. Certo? E se estou parado acá, porque tenho só a pressão de los 10 metros por segundo. E não estou fazendo isto porque estou vendo que está zero em Y. Ok? Perfeito. Então, tomei os 375 features, essa ventana, tá certo? Super. Qual a primeira coisa importante? Então, exatamente nessa discussão que estamos fazendo. De cara, mira, tenho dois ciclos ali, tenho 3 sinais. Por exemplo, a primeira coisa que me chama a atenção, ¿no? Eu posso sacar o valor RMS desse sinal. Certo? Primeira coisa, aliás, primeira coisa que vamos fazer, já estou falando que vamos fazer na realidade, a primeira coisa, já vou filtrar, já vou sacar ele 10 metros por segundo, ou seja, vamos sacar porque isso não me interessa, certo? A gravidade, infelizmente, a gravidade sempre vai existir, então, já saquei. Mas quando miro allá, eu tenho que o X, el eje X e Y, estão praticamente zero, e na verdade tem um valor RMS, o valor, nesse exemplo aí, nessa ventana, está claramente que o valor mais importante vai ser del eje X. Então, o que vou fazer é, para cada ventana, eu vou calcular o valor RMS. O que é o valor RMS? Root mean square. O que vou fazer é, vou tomar dentro dessa ventana, sim, senhor. A mesma coisa. Sim, a mesma coisa, a mesma ideia. Sim, é mais ou menos a mesma ideia. O que estou fazendo é tomando todos os dados, tá certo? Eu vou tomar todos os valores, vou somar todos eles, elevar ao quadrado, extrair a raiz quadrada. E o valor vai ser mediano porque vou dividir pelo número de samples. Hago isso para cada um de los ejes. Então, você vai quedar com 3 números acá, certo? Então, você vai ter o valor RMS do eje X, vai me dar um número ali 6. O outro vai ser 0,5 e o outro vai ser 1. Ou seja, intuitivamente eu digo, ok, dentro dessa ventana, a coisa mais importante é o que está variando o eje X. Então, o valor RMS me dá essa grandeza. Então, a primeira coisa que vou fazer, dado na ventana, saco o valor RMS. Agora, o valor RMS é como, dentro de tu exemplo, como se fosse, eu tenho um sinal de eletricidade, a voltagem está variando a 60 Hz, por exemplo, o valor efetivo é como vai me dar um valor que me diz, estou com 127 volts, ou 220, não sei quanto que é aqui em Panamá, que é mais ou menos o equivalente, como se fosse um valor, uma corrente direta, algo assim, não? Pero, para a eletricidade, esse é só o mais importante, a frequência é fija, pero acá, eu posso ter
variações, vão variando as frequências. Então, é importante também que eu mire as principais componentes dessa ventana. Esse é outro dado que vou sacar dessa ventanita. Por exemplo, o que vou fazer? Vou tomar os três sinais, esses três sinais, e em geral, vai aparecer várias frequências que compõem esse sinal. Não? Aqui vai ter uma principal allá, mas obviamente que ela tem umas variações, vai ter mais algumas. Eu vou tomar os três componentes de frequência. Isso aqui me dá, essa é a primeira componente de frequência mais importante aqui, mira. Inclusive, isso daí foi sacado exatamente do exemplo que estou fazendo, algo mais ou menos assim. Mira que é mais ou menos um ciclo de 1 segundo, certo? É a frequência que estou em 1 Hz, mais ou menos. Então, você tem cá por volta de 1 Hz e pouco, e aqui tenho algumas coisitas, vibração de minha mão, algumas harmônicas, alguma coisa. Então, é uma definição inicial para trabalhar. Vou tomar as três frequências mais altas que tenho acá, os três picos, tá certo? E, obviamente, o valor e o valor associado acá, ok? Amplitude e o valor da frequência. Então, com isto, dessa ventana de dois, eu vou ter 3 valores escalares referentes às RMS. E por que 3? Porque são 3 R's. Acá vou ter 3 componentes de altura, tá certo? Como são 3 R's, vou dar 9, e 3 valores de frequência acá. Então, se eu vou pegar este valor acá, este valor, mais este valor, e este valor, este valor e esse valor, como são 3 R's, quedo com 9, 9, 9, 18, mais 3. Para complicar, porque está muito fácil, certo? Eu vou também... existe em vibração, a quem quer ver um pouquinho mais, me gusta muito esse paper, esse blog da cá, e ele faz uma análise que, quando tu está trabalhando com vibração, e isso aqui se aplica em vibração de foguete, avião, análise de estrutura de avião, com trenes, é muito entretenido, dando uma mirada. Essa questão, a frequência vai estar relacionada, esse PSD tem a ver com Power Spectrum Density, que tem a ver com qual a energia, vamos dizer assim, que é associada a essa frequência, vamos dizer assim, de uma maneira muito sencilla. Então, o que hacemos é definir 4 escaninhos acá, por exemplo, vou ver, por exemplo, de 0 a 0,5 Hz, depois de 0,5 a 1 Hz, de 1 a 2 Hz e de 2 a 5 Hz. Ok? Ou seja, na verdade, vou tomar mais ou menos rango de frequência que vou fazê-lo, vou dividir em 4 tramos e vou calcular a potência, a energia em cada um desses escaninhos. Então, vou me generar mais 4 componentes acá, vezes 3 R's, tenho mais 2 valores de PSD. Ok? Ou seja, em resumo, dado na ventana de 2 segundos de um sinal de um acelerômetro, nós vamos... que isso seria equivalente a 375, que chamamos de raw fictures, que seria a data 125 por R, certo? Cada R tem o 125. Por que 125? Porque estou usando uma frequência de amostragem de 62,5 Hz e tenho 2 segundos. Se fosse 1 segundo, seria 62. Muito bem. Esses raw datas, nós vamos entrar num spectrum, um bloco, que é de impulso, vai ser automaticamente para nós outros. É importante saber o que está sendo por baixo do pano. O que é de impulso vai ser para nós outros é, dado esse sinal do acelerômetro no tempo, o que vamos fazer é desenvolver 11 features por X, ou seja, 33 em total, que são os valores para cada um deles, o RMS, os picos, 3 picos de frequência, tanto a amplitude quanto a frequência, e o valor da potência espectral de cada um desses 4 tramos que ele faz. Então, mira o que está passando. Dado um sinal super complicado no tempo, na verdade, sinal de 3 R's variando, eu tomo uma ventana e transformo isso num dado tabular, 33 dados sencillos, tabulares, uma tablita.
E aí, trabalhar com uma tabla é muito mais fácil. Eu poderia usar um Excel para trabalhar com isso. Então, consegue entender o conceito? Perfeito. Creio que quando vamos trabalhar vai ficar mais fácil. E aí, mira, então, de novo, tomo uma ventana do sinal complexo no tempo, hago uma análise espectral, vou transformar isso em 33 features. Quando hablo 33 features, por exemplo, seria equivalente a cada um dos pixels que trabalhamos antes pela imagem. Mesma coisa. Lá entramos na rede com os pixels. Aqui vamos entrar na rede com esses 33 valores. Só que são valores lineares. Vou escalar e vou trabalhar com uma rede neuronal sencilla. E a saída da rede neuronal densa, vou ter 4 classes de saída. Perceberam? Super. Muito bem. Próximo passo, então, vai ser fazer o desenho do modelo. Então, que modelo vou necessitar? Então, vamos pensar no modelo. O modelo vai ter entrada agora 33 dados. Aliás, creio que, mais ou menos por coincidência, pura coincidência, quando fizemos o exercício com as casas de Boston, creio que eram 33, não? Quem se acorda? Eram 33 features, por uma coincidência. Então, esses 33 acá eram lá, o tamanho da casa, etc. Eram 13, Marcelo. Hã? Creo que eram 13. Ah, eram 13, era melhor. Eu estava com 13 na cabeça, graças. E quanto eram? E aí fizemos aquele exercício que deixei para vocês, que era para as células de câncer, se eram com câncer ou sem câncer, se generava vários features também numéricos, ¿te acuerdan? Eu quero que... Lá não era 33? Ou não? Bueno, essa coincidência, não tem nada a ver. Mas, enfim, é números. Não? Esse é o ponto importante. Não? Esse é um caso muito parecido, porque um exemplo que tem na classe 2, creio que trabalhamos acá, depois vocês podiam dar uma mirada, que eu havia trabalhado com eles, trabalhei, não, só deixei não ligamos a desenvolver na classe, mas deixei todo o projeto de um dataset que foi extraído, que foi da Universidade de Wisconsin. Os científicos tomaram várias amostras de células com câncer e fizeram medidas. O diâmetro da célula, o formato que ela tinha, densidade, uma série de características técnicas. Então, eu tinha um dataset com várias células que eram, que dizia, eu sei que tinham câncer e tinham características, e outras que não tinham. Isso era a entrada do modelo que nós desenvolvemos para conseguir criar um modelo que, por inteligência artificial, me dizia se aquele conjunto de features eram de uma célula com câncer ou não câncer, certo? Que é muito parecido com acá. Essas, de um sinal complicado no tempo acá, nós vamos tentar transformar em 33 features, 33 números, e chegar, então, a saber qual classe de movimentos isso se relaciona. Ok? Perfeito. Esse classificador do centro vai ser um classificador, mira, se é dados numéricos, não vamos complicar a guerra, é super sencillo e é uma rede neuronal. Agora, o que vamos ter que decidir é quantas neuronas tem esta deve ter. Pergunta a vocês. Talvez vocês acá não vão saber, mas vocês de aí, eu não vou continuar a classe se eu não receber uma resposta. Quantos neuronas deveria ter na capa de entrada dessa rede? Não, ninguém habla, eu quero... Se não tiver um que me responda quantas neuronas tem na capa de entrada, eu não continuo na classe. Eu vou tomar uma cerveja aqui abaixo. Quantas neuronas? 33. 33, super. 33 neuronas, claro, é uma neurona para cada feature. E quantas neuronas tem na saída? 4. 4, uma para cada classe. Então, na capa de saída, vou ter ¿te acuerdas? Um softmax, que é a função de ativação, e uma para cada classe. Quantas camadas intermediárias, quantas capas escondidas eu vou ter? Quantas vou ter, né? Não, infinitas não. Ou seja, em teoria, sim. Puedo ter de nenhuma a uma, duas, três. Não sabemos. Então, ou seja, na verdade, há algumas ferramentas, como comentamos, o que vamos fazer é começar com algo,
se queda muy malo, se aumenta, se diminui, ou seja, é um pouco tentativa e erro, ok? Nesse caso específico, são 33 features, tá? Mira, vamos começar com 2 camadas, ok? Então, mira, os 33 features estão... Queda bonito, não? Encontrei um software que hacía esse dibujo e lo hizo. Mira, então, eu tenho os 33 features que estão entrando, estão ligando acá. Cada um está entrando em uma neurona. Então, vão estar acá os valores RMS, as amplitudes de frequência, o valor da frequência e os valores do power... PSD. PSD. Então, aí, mira, e vou ter 2 capas escondidas acá, que mira, 20 neurônios na primeira e 10 neurônios na segunda. Podia ser 20 e 20, podia ser 10 e 10, podia ser só uma de 20, pode, todo pode, certo? 20 e 10 é o que é difícil sorrir de cara, e não é uma coisa sencilla, funciona super bem de detalhar. E a salida, tenho as 4 classes acá. Perfeito. Então, esse dibujo está bonito, mas uma vez só, depois complica. Então, o que quero... Perdão? É que isto, mira, significa que esto entra o feature acá e essa neurona está conectada com as 20 neuronas de acá. Cada neurona de acá está conectada com as 10 de acá. E cada neurona de acá está conectada com essas 4. Então, eu tenho, a mano dá para saber quantos, o que tenho que calcular. Eu vou calcular todos os pesos, todos os Ws, ou seja, quanto vale o peso cada uma dessas conexões, e cada um desses daqui tem um peso que são 33 pesos que ligam acá, e mais um que subaias. Aí soma tudo. Cada um deste acá vai ter 20 que ligam nele, mais o suyo. Cada um deste vai ter 10 que ligam nele, mais o suyo. Aí soma tudo, não sei, vai dar uns 300, não sei. Mira, que não é tanto. Não é tanto. Ou seja, nós ligamos a ver o primeiro exercício que fizemos de classificação de imagens, mesmo com a imagem dos 1, 2, era com 18 por 18, não sei se te acuerdas, ligamos a 170 mil, porque era cada pixel. Então, aqui é 33 solo. Então, esse é um modelo chiquitito. E depois, o modelo final vai ser coisa de 20 kilobytes. Para, ou seja, qualquer processador lo trabalhar com ele. E funciona muito bem, é impressionante. É muito bonito isso. A mim me encanta. Hã? Perdão? Não. Mais ou menos isso. Ah, interessante. Bem, então tá cá. Então, se mira. Então, se tenho meus 33 features de entrada, mi layer de entrada, 2 capas escondidas e mi layer de saída. Perfeito. Se usamos uma outra maneira de mostrar, vendo quando barramos o modelo hecho por Impulse e fomos mirar ou quando hacemos por TensorFlow e salvamos em ponto H5, que é a versão de Keras, você pode usar o Netron para ver como fizemos ayer. Você pode ver aquele modelito, então vai ser este acá. 33 unidades na entrada. Aqui tenho 20 neuronas da primeira capa com ativação Relo, certo? Depois mais 10, também é Relo. E aí tenho a última de salida, que eu tenho 4 unidades, e vai ser usar o Softmax, porque é uma classificação. Se fosse binário, eu usava uma sigmoide. E se fosse uma regressão, não usava nada, certo? Então, perfeito. Muito bem. O modelo já está ali, já temos, mais ou menos sabemos o que, a cara do modelo. Próximo passo agora é fazer todo o treinamento, né, dessa coisa e fazer a inferência. Então, agora, ou seja, já como discutimos um pouco a teoria, certo? Então, se eu mais ou menos tenho uma ideia do que vamos fazer, vamos passar para a Impulse e fazer um exemplo de verdade, ok? Mira, acá também temos, aqui eu tenho um projeto já hecho, pero não quero, pero depois vocês podem usar, pero nós vamos fazer uma hora, porque como não é sonido, todos podemos fazer o nosso, então vamos fazê-lo. Mira, o que quero fazer? Volvendo ao nosso container. Então, o projeto que vamos fazer é, que, na verdade, vamos usar
nós vamos usar o celular vai simular nosso container, porque nós vamos usar o acelerômetro que está acá dentro. Então, o que vou fazer é, mira o celular aqui arriba do container, certo? Então, o que vou fazer é, vamos fazer esse movimento, ou seja, eu vou capturar data, barrando e subindo meu celular, e isso seria equivalente a um monta-carga levando ou barrando minha carga, tá certo? Porque vou fazer assim para não quedar muito alto, e o terrestre vou fazer também esse movimento assim, certo? Quem não quiser ser assim pode sair caminhando na classe até o fundo, volta como queira, eu vou fazer assim solo, ou seja, estou pegando o que seria um conjunto de movimentos que estou andando, por exemplo, nesse RK, certo? Mais ou menos, sem trasladar muito, mais ou menos assim, ou sobre lá escritório, ou no aire, ok? Por esse movimento, que seria, vou chamar de terrestrial, ok? Marítimo, eu vou pensar algo assim, ou seja, vou imaginar um buque, então, esse movimento, imagina o movimento do buque, então, hago umas olas assim, vou para cá, quer dizer, na verdade, vou trabalhar com os 3 ejes ao mesmo tempo, certo? Não vou fazer isto, porque senão é malo, pero tenta ser, não, porque é verdade, porque depois vamos fazer outra coisa, vamos tentar ver outros casos. Realmente, ou seja, imaginem, não? Um buque nunca vai ser assim, certo? Mas ele vai uns 30, 40 graus assim, quer dizer, faz um movimento meio... Mira, no documento, um link que tem ao princípio, que eu já mostrei para vocês, entram lá, tem uma análise, eu fui procurar as análises, quais são os movimentos do buque, o que ele abre aliás que, em geral, o normal, pelo um transporte marítimo, é 30 graus, mas você pode ligar a 45. Sim. Imagina um mar muito agitado. Só para ter uma ideia. Perfeito? Então, acordando, ou seja, o que vamos fazer, então, se na verdade, ou seja, o que temos acá é o acelerômetro que está dentro do celular, e vamos sacar desse acelerômetro esse sinal que foi o que miramos ali. Tá certo? E a partir desse sinal, nós vamos coletar os dados, testar, etc, etc. E fazer, usando o nosso viejo Add Impulse. Então, só para acordar, vamos conectar no nosso celular, vamos capturar a data, vamos definir nosso impulse, baseado mais ou menos naquilo que falamos, testamos a data e hacemos a volta ao sistema. Perfeito? Hacemos? Un nuevo proyecto. ¿Sí? ¿Aló? Teníamos un nuevo proyecto. Marcelo, hay que borrar la data. Perdão? Perdón, un nuevo proyecto. Um novo projeto. Vamos abrir a de Impulse. Vou abrir a de Impulse acá. Vamos abrir esse acá mesmo e... esse é o último que fizemos acá antes de sair para almoço. Vou abrir acá, mira, vou abrir acá minha cara acá. Vou poner acá Create New Project, esse mais acá. Create a New Project. Vou chamar Walk 2022. O que é? Não sei, Motion Classification. O que querem? Faltou um S ali. Tá bem? Acho que é Motion Classification. Tá bem. Create a New Project. Ok. Estamos? Yes. Super. Então, a primeira coisa que tenho que fazer, conectar o dispositivo. Vamos olhar, então. Então, vou para cá, device. Bueno, vou abrir um pouquinho acá para ver se consigo, vou ver se funciona agora. Eu desconectei, conectei, não sei por que aquela hora parou de funcionar. Então, deixa eu sacar o telefone acá. Então, mira, eu vou conecta device, tá certo? Vou connect new device acá, arriba à direita. Vou ver um QR Code para mim,
Então, cada um toma o suyo, certo? Então, você... Cadê cá? Mira, estou pegando para cá. Ok. Mira, eu vou coletar, eu tenho... Mira, já estamos com imagens, áudio, agora vou coletar motion. Ok? Então, vou dar collect motion. Vou dar acesso ao acelerômetro. Permitir, vamos ver se agora funciona. Apareceu algo. Ah, acho que vai funcionar. Ok. Estamos por aí? Sim. Vou volver, agora vou para a pestana de Data Acquisition. Ok? Vamos cá. Super. Mira, vou entrar com o nome do label. Qual era? Não sei. Cada um agora vai na ordem. Eu vou ser, como era? Terrestrial, não? Terrestrial. Eu vou usar tudo minúsculo, para não, procuro sempre para não... Então, CTE label. Mira, eu vou fazer 10 segundos. Mais ou menos. Agora não vou precisar cortar depois, mas na verdade é mais... Eu creio que hasta 100 segundos se pode. Se não vou quedar muito, então prefiro assim de 10, de 10, de 10, de 10. Ele vai começar e eu hago. Cada um faz o suyo. Se querem mirar, eu acendo este acá. Então, vou olhar. Aqui, perfeito, setamos. Então, se já será que faço um split automático? Acho que sim. Mira, já vou deixar como split automático acá, ok? Esse split automático 10, 80 e 20. Acho que... Porque vou fazer, assim ele vai tomar uma parte e já está hecho, ok? Muito bem. Start recording. Mira o que vou fazer. Então, se vou start recording, ele empieza. Então, se estou... Era terrestre, não? Então, se estou... Ok, vamos ver um. Mira. Então, se acá veio... Mira, até quedou mal acá. Se eu quero ir lá fazer um crop depois, eu pago. Pero... Mira que interessante. Está todo... Esse menos é o Z, pareceu menos, porque é interessante, mira, porque na posição que eu estava com o telefone acá, não? Porque, como está o acelerômetro. Então, vamos olhar. Vamos tomar o quê? Umas 10 medidas de cada um, talvez. Acho que está bem. Vamos ver como... Onde mais uma acá, então. Assim. Cinco, seis. Ok. El mismo movimiento terrestre. Sim, estou fazendo... Vou fazer uma... Não apareceu, não? O mim não apareceu. Será que não deu erro a subir? Acho que saltou uma. Bueno. Como tenho o cablito acá para aparecer na tela, ali está meio... Parece que se prende um pouquinho. Tá aí. Espero que o professor Edmundo não entre na sala agora e vai pensar que estamos todos loucos, cara. E os teres aí, como estão? Todos estão conseguindo fazer? Sí. Perfeito. Acho que umas 10 vezes, não? Ou seja, 100 segundos. Hã? Acho que uns 10. Vamos já isso acá.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um. Marcelo, ¿Sí? la prueba la hacemos de 2 segundos, no hay problema, ¿verdad? ¿Perdón? Si la prueba la hacemos de 2 segundos, no hay ningún problema. No, não é. Tem que hacer mais. Porque senão vai quedar muito. Mira, não, pode acertar de um, mas é muito difícil. Não? Porque acá, incluso, mira, vamos por, esse está bueno. Hasta el primeiro que eu hizo acá, mira, não me gostou esse pedacito. Eu posso, incluso, se quero hacerlo, eu poderia vir acá e, mira, fazer um crop. E, vou sacar essa primeira parte que está bem, quedou com muito. Quedou meio malo. Então, devo. Critério, entende? Ou seja, quedou um pouquinho menorcito, mas não é necessário também, porque está mais ou menos bueno, mira. E o mío do negativo, porque já vi que o acelerômetro EGC, eu diria que está ao contrário. Mas isso não importa também. Para mim está bem, estou satisfeito. Porque ele puso. Que raro, ele só puso um para allá? Não entendo. Deixa eu dar um refresh nisso aqui. Interessante, ele só puso um para. Não, tá certo. Claro, tem que ter o E. Podia ser 12, não? Eu vou pôr mais um, não? Para 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pôr um para passar um para teste ali. Mira, o mío está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acá. E está. Quedou 9. E quedou 20 segundos para a teste. Tá bom. Paga quanto queira. Bueno, yo voy agora. Marcelo, una consulta. No sé si a alguien más le pasa, pero cuando entro a Split o a Crop, como que se queda colgada la herramienta. O sea, intenta cargarla y al final no logra cargar la herramienta. ¿Será que alguien más pasa con alguien? ¿Alguien entró en la herramienta? Entramos con crop, por ejemplo. Mira, voy a tomar acá, voy a hacer un crop, voy a cortar a parte inicial acá. Crop, aparece la herramienta, por ejemplo, quiero sacar esse pedacito acá, por ejemplo. E aí, crop. Em meu caso, funciona bem. Eu creio que tem a ver com a internet. Alguém tem problema? Tiene que usar Chrome. En Mozilla pasa eso. Perdão, Eric? No funciona bien a mí. En Chrome funciona bien, pero en Mozilla da problema. Perfecto. Gracias, Eric. Eric, muitas graças. Olha que bonito. Mira, Chrome é um excelente browser para trabalhar com NetImpulse. Incluso, se pode depois, com um dispositivo, se conecta a dispositivo eletrônico, mira que aparece uma cosita acá, Connect using Web USB. Se conecta direto do browser a los dispositivos, sem precisar do Arduino CLI, etc, etc. Pero funciona bem com o Chrome. Por exemplo, Safari de minha máquina já às vezes dá problema. Então, e aí talvez Mozilla ou outros, se ele é de Windows, nem sei se funciona. É verdade. Bom ponto. Ok, bom, vamos continuar acá. Bueno, o que vou fazer agora? Vou parar de fazer split automático, vou pôr só treinamento, depois cambio, eu prefiro cambiar depois. Então agora já não me acordo o nome, Lift, né? Lift que eu havia escolhido. Eu vou ver aqui. Lift, terrestre, marítimo e idle. Terrestre. Então, vou pôr lift. Lift
10 segundos, training. Vamos olhar. ¿Cómo agregar el nuevo dataset? El nuevo... ¿Perdón? Marlon? Solo tenemos que cambiar el label para agregar un nuevo... Solo cambiar el label. Mira, el primero que yo había hecho, yo había a la categoría, yo comenté para ser automático, de separar, treinamento e testeo. No fim, sabe o que? Falei, deixei só treinamento, e depois eu vou sacar manualmente e passar 2, vou fazer 10 e vou passar 2 para teste. Ok? Então, aí cambia o label, a label está lift, e aí inicia, cara. Ups. Ele é bem rápido, você mete para iniciar, ele já inicia. Funciona como exercício. Mira, mis alunos hicieron un trabajo, fueron a una academia, metieron en los halteres, metieron el dispositivo allá y salieron capturando la data toda para poder hacer un entrenamiento. Funcionó súper bien. Bom, aqui já tenho 10. E vou pôr 2 para allá. 2 para testes. Vou saltar um acá. Para o teste. Aqui tenho 1 minuto e 28, 1 minuto e 27. Tem 1 segundo de diferença, tá bom. Teste. Tenho 20 e 20, tá bem. Vou cambiar meu label para ser... já fiz terrestre. Marítime, assim, não? Assim? Marítime. Set label. Putz, agora vai ser, deixa eu ver aqui. Um sonido. Ondiola, para allá, para acá.
Mi Marta más, mi Marta más peor que el tuyo. Ser un mar más tranquilo. Tuve uma aluna que meteu o telefone e saiu trotando, fazendo exercício, e dividiu várias classes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Hola. ¿Es mío? Sí, yo no sé eso. No hace dólar, no sabe. No, él no tiene los costos de nada. Ya terminé mi mar brava. El más revolto. O el último ahora, yo en mi caso ya voy a llegar al último, voy a hacer el idol, ¿no? O bodega, o como quieran. Entonces voy a botar. Ese es fácil. El idol, cada um hace. Eu derrei parado acá. Tá pegando vibração, alguma cosita, pero. Desde que não El idol en la mesa, ponemos en la mesa. Sí, yo puse la mesa y estoy solo. Mira qué tal. ¿Cómo? El pastelito rojo. Acá ele está mostrando quanto este é para treinamento e este é o teste. ¿Ah? Se puso rojo, generalmente estaba en verde. Não sei. Hay uma informação. Acá se me cambió de color cuando. One or more of the labels in your dataset are poor train test split. Ah, por que não liguei ali ainda? Porque está mal. Porque aqui no, só tenho pouca data. Del último, mira, eu continuar. A mí me ocurrió, pero. Não, porque por enquanto, porque que ele está vendo? Estou começando e ele está mirando, ele não sabe quanto eu vou acertar. Ele está me avisando que está mal. Agora, conforme ele vai subindo acá, daqui a pouco o idol, quando ele chegar a 8 ali, ele vai dar verde. Bater na mesa. Ó, mira, eu dei umas. Vamos ver o que acontece depois. O que pode passar, não? Pero uma frequência diferente do normal também.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que já foi todo, não? Já. Perfeito. Vamos poner move para teste. Mira, quedou azul agora. Agora quedou azul porque está balanceado. Esse acá, mira. Lift, que seria up and down, para que monte aqui. Parado. Então, assim, mira, eu deixei aqui lá, mira, eu tenho menos 10 acá, porque são, na verdade, é 9.8 metros por segundo, que é a zeta que está para cá. Se eu pongo ao revés, daria 10, porque, na verdade, ela, como está montado o acelerômetro. Bom, eu terminei o meu. Como estão por aí? Ya, profe, todo completo. Está movido para hacer test. Sim, se vocês sacaram todo para treinamento, elijam, por exemplo, eu hice 10 de cada classe, e aí, por exemplo, eu fui aqui, os 3 pontitos, abro, elegi 2, qualquer, assim, não juntos, deixei um espaçamento, e move to test set. Então, aí está perfeito, mira. Isso igual. Ok, e não é interessante, você vê que um companheiro aqui havia levado a atenção que como eu estava sacando o idle, não havia movido a um, ele estava dando um erro para mim, um warning, dizendo, mira, aí tu não está balanceado, falta dado em teste. Quando eu movi, ficou perfeito. Então, você quedou, como eu hice 10 samples, de 10 segundos cada um, eu saquei 2, então ficou bem. Mira, está 1 minuto e 18, ponendo o cursor arriba da bolita, você vê quanto tem. Então, está mais ou menos equilibrado. É sempre bueno trabalhar com os dados equilibrados, não? E aqui tenho, então, você está me dizendo que eu tenho 80% para teste e 20% para treino. Então, está perfeito. Então, estou satisfeito. Podemos mover para a próxima parte, que é Impulse Design. Ok? Mira, Impulse Design. Eu parti para cá, então, Impulse Design. É um serial data, perfeito. Ele já percebeu, mira, eu tenho 3 entradas com 3 ejes, 2 milissegundos, tá cá, tá certo? Eu poderia cambiar isso, hein? Isso acá, isso vai depender um pouquinho das frequências. Pero aqui, essa frequência manual que estamos fazendo, 2 segundos é bem razoável, eu tomando 2 ciclos. Posso passar a 3, a 4, você pode fazer um teste. Então, está bem. E estou fazendo um desplaçamento da ventana de 200 milissegundos, ou seja, vou ter um data augmentation, aí, vamos dizer assim, certo? E a frequência, mira, ele capturou que já sabia, né? Então você já sei que o celular me dá esse 62.5. Quando eu capturo de dispositivos, eu uso 50 Hz, 100 Hz, ok? De novo, pensando em Next, se eu uso aqui com 62 Hz de captura do acelerômetro, eu consigo capturar sinais hasta 31 Hz, certo? É super, tá muito mais alto do que aqui. Eu não hice nenhum movimento de 30 vezes por segundo, movimento de 2, 3 por segundo máximo aqui que estou aí. Então, está bem, está bem. Alguno mais brusco, vou ter umas frequências mais altas, mas está perfeito. Bom, bueno, tenho que adicionar acá um bloco de processamento, que é exatamente o quê? Que vai sacar, vai fazer análise espectral, tá certo? Ele está me dizendo acá, mira, me dando uma estrelita. Análise espectral é muito bueno para analisar movimentos repetitivos, que é o nosso caso, certo? Como dados que vêm de acelerômetros, ele vai extrair a frequência, as características de potência do sinal sobre o tempo. Então, perfeito. Então, é isso que vou fazer. Ele vai ter como entrada, então, o sinal analógico, ou sinal, perdão, o sinal, aí já está mostrado, não é mais analógico. É o sinal que liga do acelerômetro, e vou adicionar meu learning block aqui, quer dizer, na verdade, vou adicionar o meu classification keras também, ok? Adicionei classificador keras.
vou salvar. Ok? E perfeito. Todos estamos acá? Vou fazer o pré-processamento. Isso faço o pré-processamento. E aqui faço a classificação. Ok? Perfeito. Salvei. Automaticamente apareceram as duas bolitas acá que estão gris, porque a não trabalhei com eles. Então, criei o impulso. Próximo passo, vou fazer o pré-processamento. Mira, sim, Spectrum Analysis. Por exemplo, vou pegar um exemplo de marítimo, essa maluco acá. Por enquanto ele não hizo nada, ele só está mostrando, de acordo, ele pega alguns, é interessante isso aqui, só para mostrar para nós, ele pega alguns samples. Mira, essa é a ventana que vai, mira, a ventana de 2 segundos, ela vai se deslocar em nosso sinal, ok? Para cada, o que vou fazer então é, essa ventana de 2 segundos, aqui tem um sinal de 10 segundos, certo? O que nós vamos fazer nessa parte é, ela vai se deslocar 200 milissegundos, 200 milissegundos, 200 milissegundos. E a cada vez que ela desloca, seja, nesses 2 segundos que ela está parada ali, o que eu vou fazer? Então, ela vai calcular o FFT, certo? Vai ser o FFT disto e vem para cá. Por que não... Mira, não sei por que aqui... Hã? Sabe que interessante? Você pode. Hã? Eu não sei, porque está dizendo, podemos 256 acá. Mira, o filtro também, não sei, poderíamos colocar um filtro passa barra, não? Acá. No, mira. Limpiar o dado, não? Mira, esse dado que está arriba acá todo sucio. Eu colocaria um filtro acá, um cutoff de 3, acho que está bem. Porque, mira, sem filtro, eu tenho a cópia do sinal, aliás, certo? Aqui, sem filtro. Eu colocaria filtro acá. Ou vocês querem deixar para ver o que ele está sugerindo? Eu colocaria. Eu vou cambiar os dois para ver. Sim. Sí, está bien. Acá. ¿No cambió? ¿Será que eso aquí está bien? Aqui estava 16 antes. Não? 16 é pouco, não? Interessante, aqui ficou assim. Y vamos a salvar parámetros, save parámetros. Sim, salvo parâmetro. Nós estamos só mirando acá, eu estava mirando, metendo um filtro. Vocês podem deixar el default, nós vamos fazer um testeo acá. Segundo nosso amigo pediu para cambiarmos o FFT, que ele está a quantidade para fazer o trabalho, para converter em frequência. El overlap y el spectrum. Sim. Yo logro ponerlo. Salva os parâmetros e aí vamos ter que generar os parâmetros acá. Ya lo hice, pero no me aparecen las opciones para yo marcar. Como? No me aparece la opción de marcarlo, el spectrum. Não aparece? Algo hice mal. Eu vou ver acá, deixa-me ver. Abaixo de todo, abaixo acá. Save parâmetros. Não aparece? No, yo no lo tengo. Hã? Tengo que elegirlo a la hora de crear el curso. Não, tá mal a conexão sua do sonido. Bueno, aqui abaixo da página tem um botão azul que é para salvar o parâmetro. Bom, eu salvei e aí automaticamente ele pula, ele salta para cá. E aí, mira, existe uma opção acá, se quiserem utilizar, ele só vai... Nós só temos 33 parâmetros. Mira que usamos o RMS, sacamos as 3 frequências, blá, 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 porque ele não sabe exatamente o que estamos fazendo, certo? Depois ele vai fazer, existe uma maneira, ele vai fazer um cálculo para ver mais ou menos uma estimativa de quão importante aquele feature é.
Obviamente, o RMS sempre são muito importantes, etc. Então, podemos deixar ele elencar, que ele usa alguns algoritmos que tentam dizer quais os features que são mais importantes. Só para conhecimento. Porque poderia, nesse caso, eu não tenho problema. Poderia, algum feature muito que não está sendo importante, eu poderia sacá-lo, diminuir minha rede neuronal. Não? Para ahorrar memoria, ¿puede servir eso? Sim, sim, é que nesse caso vai ser bem chiquitita a memória, mas pode ser, não, para que de repente quero poner em algum dispositivo que deveria ser menor, ou de repente até usar um processador mais chico aún, então vale a pena, de repente não... Mira, isso foi um pouco de... Elegimos, é um pouco esse é o default que ele me puso. Edimpulse te dá a opção de fazer o desenho, ali já está hecho, de cambiar essa parte. Tu pode, aí teria que entrar nas instruções. Eu confesso que eu nunca lo necessitei hacerlo, pero se poderia criar um modelo de pré-processamento afuera. As vezes que eu precisei fazer algo não tão que está disponível, eu hago afuera em Python, limpio todo, e aí entro como raw data e entro só para ser a parte de treinamento. Então, pero se pode, aí tem que entrar na documentação, se poderia criar aqui, há que criar em JSON para subir para que ele entenda como é o modelo, é um pouco complicado a programação. Aí, como eu não conosco toda essa parte, eu não me aventurei. Prefiro fazer em Python, que eu conosco melhor a maneira de fazer. Mira que ele demora um pouquinho, ele está trabalhando, porque ele está tomando, então, o que ele está fazendo? Ele está tomando ventanas de 2 segundos arriba de cada um de nossos sinais de 10 segundos e fazendo todo o cálculo de los 33 features. Vamos ter, então, 33 features para cada ventanita de 2 segundos. Então, você imagina, eu tenho 10 segundos, deslocamos 100 milissegundos ou 200 milissegundos, olhando como princípio, 100 milissegundos? Acho que sim, não? Então, tenho 20 ventanas a cada 2 segundos, tenho 200 ventanas. 200, devo ter aqui... tá lá, aqueles 1.300, são 200 por umas 80, 160, aí sacamos por aí, algo por aí, um pouquinho menos. Tá bem. Terminó por aquí. Terminou? Saiu bem a matriz de confusão? Mostrou um bom final? Ah, não legamos lá para a matriz de confusão. Sí, no aparece aquí una matriz Ah, não, perdão, não matriz de confusão. La redução de mensalidade. Falei me sale, bueno, similar así, como 4 islas. Mira, isso está maravilhoso. Pero, o sea, é que os movimentos são bem tranquilos, de uma certa maneira, ou seja, são bem distintos um do outro. Mas olha que interessante. O sea, significa que as características ficaram bem marcadas, bem divididas. Quando reduzimos, tá? Mira, isso vai dar um classificador muito bueno, certo? Aqui estão os idols, os lifts, tá certo? E mira, ele está me dizendo aqui, mira, a importância, ele está me dizendo pelos mais importantes acá. Esse skillness, isso interessante que aqui ele está calculando. Skillness tem a ver com a distribuição, a inclinação. Spectral Power. Não sei de onde ele sabe, porque eu não tenho esse feature. RMS. A mí me sale Spectral Power como más importante, y luego RMS en segundo lugar. Sí. Eu estava esperando que os 3 RMS eram mais arriba, por algum motivo. O YRMS não vale nada, claro. Mis movimentos, mira, foram Z, no X, pero o Y, que seria esse X, eu cambiei um pouquinho solo no marítimo. Então, ele está dizendo que não é tão importante, mas para o marítimo vai ser super importante. Bueno, pero isso é.
que me importa é generar os features. Próximo passo agora, esse então vai ser a entrada de meu classificador. ¿Estamos bem até agora? Então, mira, número de training cycles 30, learning rate 0,05, validation set 20%. Pô, tá. Tenho 8, tá. Ele vai me sacar um em algo, não? Eu vou pôr 10% acá. Vou 10%. Autobalance não necessita. Mira, antes de hacer, eu vou dar uma miradita cá dentro, ó. Vou dar uma mirada em Expert Mode. Vamos dar uma mirada cá. Mira. Importei TensorFlow. Não? Eu vou ele importou Adam. Esse é meu Grammarly, para verificar em inglês. Aqui está o número de épocas, 30. Na verdade, ele vai entrar com a época que põe afuera, que se não entrou nada, ele vai considerar 30. Learning rate, o número de batches. Aí está definindo o dataset de validação, de treinamento. O modelo sequencial. Estou adicionando um dance de 20 com ativação Relu, certo? Aqui são regularizadores que nós não trabalhamos, eu uso os defaults. Aqui tenho 10, ativação Relu, então são as capas intermediárias, lembra? Sempre é muito comum, hoje em dia, antigamente se usava muito sigmoide também, ou logarítmica, pero nos últimos par de anos, em geral, em redes neuronais, estão usando Relu direto, a função de ativação que chega na saída dos nodos. Então, a capa escondida são direto Relu. E a função de ativação na capa de salida, né, tem que ser softmax, não? Porque eu tenho, por classes, acá é o número de classes. Isso está internamente, são 4 classes que eu vou ter. Pensa que já vou escrever. Eu não vou escrever nada. Aí não tem um callback. Aí vou fazer a compilação. Aqui minha função de pérdida é uma categorical cross entropy, perfeito. Vou usar o optimizer, tá? O optimizer era OPT, em algum lugar está OPT igual aqui. OPT é o Adam. OPT é Adam. E estou usando o learning rate, é o learning rate que nós definimos afuera, que é 0,05, que está ou afuera ou 0,05. E número de épocas está cá, perfeito. E temos uma compilação e fit model. Fit model entra com dados de treinamento, certo? O número de épocas, dados de validação, verbose 2, porque ele vai aparecer para nós escrito aqui afora. Se passar isso aqui a 0, ele não vai escrever nada. Não? E that's it. Ponto. Só isso. Mira, muito parecido do que nós fizemos aqui na classe desde lunes, não? Só que não é necessário aqui, na verdade, é só para nós mirarmos. Essa é aquela parte boa de Impulse. Ele pede para nós entrarmos com os hiperparâmetros e ele já está me dizendo acá. A entrada vai ser... Estou entrando acá com 50... Interessante, ele meteu uns features a mais acá, que aqueles skills, não sei o quê. Por algum motivo, não sei por que ele meteu a massa. Então, cambiaram alguma coisa. Isso é novo. Isso é novo. Naquele módulo, además dos 33, eles acrescentaram mais alguns ali. Isso é novo. Por isso que eu falei estranho. En mi caso son 45 features. 45? Interessante. Porque nós cambiamos filtro acá e cambiamos o número de FT. Não deveria ter, por algum motivo, ele internamente deve ter cambiado alguma coisa mais por isso. Pode ser. A mí me salen solo 12 features. Pero no sé. Bueno. Sí. No. Deveria ser o filtro aplicado, ele sinal
RAW, sinal, antes de hacer la conversión. Bueno, vou dar uma estudada. Eles cambiam toda hora, tem coisa nova. Então, vou ver. Mas, enfim, vamos treinar, então. Eles generaram esses skills novos allá. Interessante, a forma da variação do sinal. Vou conversar com eles, né? Y una consulta, Marcelo. ¿Encontraste, digamos, alguna otra herramienta similar a Impulse? Não, existe, para TinyML, existe uma que chama Newton, mais ou menos faz a mesma coisa que Red Impulse, com a diferença que tu tem que pagar. E aí eu não me gusta porque tu tem que entrar com tua tarjeta. O que me gusta de Red Impulse, que é a mesma filosofia que são gente que veio de ARM, e tem uma filosofia mais ou menos como o Google, ou seja, isso está disponível, é open source, tu pode entrar se entra no GitHub deles, tu sabe o que eles estão fazendo, porque a intenção deles é dar uma ferramenta para deixar mais simplificado para nós outros, e se tu necessita de mais informação, pode, como companhia, contratar seus expertos ou contratar horas em seu computador, esse tipo de coisa. Eu diria que hoje, para aplicações em machine learning, para sistemas embebidos, é a melhor ferramenta do mercado, a melhor, lejos. Pero há um par de elas a mais. Agora, fora de Impulse, usar direto TensorFlow, não? E aí existem alguns sites que te automatizam partes, pero não como eles. Existem, e por outro lado, mira, aqui nós só temos que saber mais ou menos o que está acontecendo, porque na verdade ele só te ajuda, te dá a indicação, mas tu tem que fazer o projeto de todas as etapas. Existem alguns sites que tu entra, por exemplo, com as imagens, ele te dá o modelo final pronto. Então, ou seja, também não me gusta porque tu não tem flexibilidade com a ferramenta. Acá não, eu tenho bastante flexibilidade e depois posso barrar o modelo e trabalhar afuera com o modelo. Como é que estava um pouquinho antes do início da classe, estavam comentando com o professor Hermano, ele comentava de um companheiro, de um estudante de postdoc, né, dele, que trabalhou com o Impulse, não, professor, que eu estava comentando, né, com ventos, analisando sonido de vento, não? Velocidade de vento. Usou Edge Impulse para ter uma ideia general, isso, todos os testeios, depois sacou o modelo e foi trabalhar afuera, com as ferramentas normais como de TensorFlow, usando Python, etc. Mas é muito boa, não, Rolando? Essa ferramenta é muito boa. Mira, como era de esperar, meu modelo é uma maravilha. Se alguém quiser comprar, lo vendo muito barato, certo? Zero de perda, certo? Ele é quantizado, o outro então vai dar 120, ele vai me entregar a coisa. Ok. Pero isso que está bem tranquilo. Óbvio, de novo, quando hacemos um projeto na parte prática, ou seja, os movimentos vão variar um pouco, eu quero entender se eu aplicar alguma coisa, caminhar, para, por exemplo, poder tentar ver se estou caminhando ou correndo, ou andando de bicicleta, alguma coisa, para ver os movimentos. É óbvio que não vai ser tão sutil assim, não? Aqui estamos num ambiente, vamos dizer, controlado, pero em termos de desenvolvimento de projetos, essa é uma maneira super útil de estamos desenvolvendo um projeto, tento que trabalhar num ambiente controlado, controlo algumas variáveis, estou vendo que funciona perfeito. Está bom o modelo, agora vou cambiar a data por uma data mais complicada, tá certo? Bueno. Vamos ver se funciona. Hã? Pois não. Pero? Sí, pero mira, eso que hacemos, chamamos de Sensor Fusion. Tu tem duas maneiras de trabalhar com Sensor Fusion. Ou tu tem todos os sensores ao mesmo tempo, e aí tu tem que tomar tomar com muito cuidado, porque há que ter uma sincronização, porque a data generada por os sensores tu tem que ter garantia que os dados que vão chegar para entrar quando tu vai trabalhar em tu modelo, eles vão sacados ao mesmo tempo dos sensores, porque senão não tem sentido.
Em alguns casos, suponga, por exemplo, que queira ser um sensor, é muito comum, um sensor fusion muito comum, uma fusão de sensores, é acelerômetro com giroscópio. Porque, por exemplo, é muito comum, eu tenho os dois, estão conectados no mesmo aparato, e eu saco os 6X e trabalho com os dois sensores como entrada, como estamos acá. Ao invés de ter três, o raw data ser três, eu veria mais três deles. Suponga que eu tenha também, por algum motivo, temperatura. Eu pongo temperatura também, esse sinal da temperatura também trabalharia. Então, desde que o sinal que estou, a mostra, o mostreio, aconteça ao mesmo tempo, perfeito. Outra maneira de trabalhar com mais de um tipo de sensor/modelo, por exemplo, é muito comum, estamos um exemplo, trabalhamos com os alunos, por exemplo, durante a pandemia, eu queria ser um sistema automático que eu não necessitava apertar o botão de um ascensor. Então, eu dizia que, por exemplo, me va el piso 7. Então, piso 7. E aí o sistema entendia que era piso e 7, certo? Ok. Pero só poderia subir se tinha mascarilha. Então, o que se fazia? Então, piso 7, tchum, a pessoa falou piso 7, e aí o que eu hago? Entro num segundo, aí um segundo modelo de imagem para ver se tenho mascarilha ou não tenho mascarilha. E incluso se pode fazer isso no mesmo processador. Existem maneiras, quando por abaixo do paño, ou seja, dentro do TensorFlow Lite micro, quando você vai dentro, aí trabalhando dentro do microcontrolador, como a memória é muito agotada, existe uma área que chama Arena, onde vai se trabalhar com o modelo, ou seja, o modelo vai ser a inferência. Então, se eu fijo esse tamanho dessa memória, hago a inferência para sonido, certo? Se deu ok, eu vuelvo e prendo a câmera e capturo a imagem da câmera, para usar a mesma área de memória para ser usar o modelo de... Aí, ok. Então, primeiro sonido, depois imagens. Então, eu fiz um sensor fusion de dois sensores, pero em tandem, em cascata. Então, são as duas maneiras de fazê-lo. Ok? Muito bem. Vamos fazer a deploy, então. Vamos fazer a deploy. Vamos tomar esse modelo e vamos testá-lo para ver se ele funciona. Então, deixa eu amarrar aqui. Vou ir cá. Mobile phone. Build. Então, estou... A hora que estou fazendo, estou barrando o modelo treinado para dentro de meu celular. Marcelo, Oi? si yo lo había identificado que era para una BlackBerry P4, eso no hay ningún inconveniente que yo use mi celular. Não, porque mira, isso quando hablamos, quando metemos acá, isso é só um indicativo. Esse aqui target device é só para te ajudar. Por exemplo, eu posso pôr acá Arduino Nano, por exemplo, e então quando eu entro acá quando eu entro, por exemplo, em classificador, certo? Mira, acá mais abaixo. Mira, eu estou com o Arduino Nano aqui, 33 Sense. Ele me diz que vou usar 1.8 kilobytes de RAM, vou fazer uma inferência em 1 milissegundo e 17 kilobytes de flash. Impressionante, barrou. Eles fizeram alguma modificação. Então, isso é só uma indicação. Se cambia para Raspberry lá, isso deve ser mais ou menos igual, mas isso deve ser talvez mais rápido. É só para te dar uma indicação, mas não importa onde tu vai usar. Ok? Ok, es una referencia más que otra cosa. Só uma referência. Ok. Give access, permitir.
Ok. Mira, voy a hacer un terrestre acá. Terrestre, tá certo ou não? Olha lá, terrestre. Vou tomar um lift. Vocês estão vendo? Está aparecendo na coluna ali, não? Sim. Lift. Um idle. Vou deixar em idle agora. Vamos ver idle. Está dormindo? Idle. Deu terrestre. Deixa eu parar agora. Muy bien, Marcelo, lo reconoció todo. Deu idle, perfeito. Agora vamos ver se eu consigo fazer um. Vamos ver o book acá. Marítimo. Perfeito. O meu funciona. Super bueno. Mis alunos que después agora, los que vão barrar isso en el Arduino, eu vou querer que prendem também um LED. Se for marítimo, um LED azul. Se for terrestre, um verde. Se for um lift, um rojo. Sim, tem que ir. Hay que hacer funcionar. Pudiera servir también esto para un sistema de alerta temprana contra terremotos, contra sismos, ¿verdad? Sí, pode ser, pode ser. Poderia ter, é uma questão teria que capturar os dados quando há um terremoto, por exemplo, ou preparação de um terremoto, tu poderia tentar fazê-lo. Mira que não é fácil. Uns alunos tentaram fazê-lo e acabaram encontraram um dataset que tinha com sonido. É interessante e tentar implementar, né? Pero o difícil é ter o dataset, ou seja, na verdade ir atrás, porque obviamente teria que ter alguém que houve um terremoto, tomar os dados anteriores, ver a variação e tentar adaptar para o sensor que tu está utilizando, né? Um ponto que me chama a atenção, acho que vale a pena por tu pergunta, por exemplo, para projetos com sonido ou com imagem, em princípio, tu pode usar o celular. Ayer mesmo, ou seja, aqui, por exemplo, vocês que alguns grupos acá tomaram um exemplo que fizemos na classe ayer de classificação de dois objetos, volveram a treinar para não com o Mobilenet V2, que era um pouco mais grande, mas usaram um V1 com um Alpha 02, quedou com 100 e algo kilobytes de memória e lo meteram dentro do Arduino e funcionou. E mira que as imagens lo sacaram com o celular, pero se pudo ¿por quê? Porque o mesmo tratamento que hicimos para, ou seja, reduzir a imagem 96 por 96, foi o que hicimos, também por Arduino foi feito a mesma coisa. Com sonido também, podemos tomar hoje o modelo que hicimos acá e meter no Arduino. O acelerômetro é um pouco mais complexo. Pode que funcione, capaz de funcionar, pero lo ideal seria conectar e usar o acelerômetro do Arduino. Isso seria o ideal. Isso seria o ideal. Porque não necessariamente, depende do modelo celular, pode não ser exatamente igual. Tem que ver onde está o assembly do sensor. Ideal, quando fazer esse tipo de projeto, é usar o mesmo sensor, que não o mesmo, mas uma categoria, a mesma do sensor para que foi capturado os dados, usar depois para fazer a inferência, ou ao menos fazer um tratamento que se quedem equivalentes, por exemplo. Certo? Por exemplo, amanhã eu vou mostrar alguns projetos para vocês que hicimos em laboratório, hicimos com os alunos com o sistema cardíaco. Na verdade, nós usamos dataset de pacientes na Europa, em Alemanha, por exemplo, e aplicamos em Brasil. Mas o que procuramos fazer é o mesmo tratamento que hicimos no sinal ali, lo repetimos para treinar os dados, lo repetimos para cá. Sim. Teníamos una parte de qué tanto aporta cada feature al modelo. Sí. O sea, la significancia que tiene dentro del modelo.
Sim, é mais ou menos isto. Exatamente, é mais ou menos isto. Porque significa que é uma estimativa que se tu necessitar barrar tu modelo, barrando as features de entrada, seria alguns que tu poderia sacar. É uma indicativo. Mas para ter certeza, tu teria que fazer o modelo, fazer o treinamento. Uhum. Um minutito só. Aham. Não. Não, está. Boa pergunta. Uma vez que eu hice o deploy do modelo acá no celular, o celular, tu pode pôr acá em modo avião, sacar todo, ele vai continuar funcionando. Estou totalmente offline. O modelo está acá dentro. Isso que é o bueno. E estou tomando o sinal do acelerômetro e tomando a decisão acá. Não tem nenhuma conexão mais com o Impulse. Nada. É o mesmo que fizemos ayer, pegar o modelo e pôr no Arduino. Tu mete na bateria e essa é a ideia, para usar fora. Essa é a graça de trabalharmos com aprendizado de máquina em dispositivos embarcados. Ou seja, é sem conexão com a rede. Me invitaram no congresso de IoT em São Paulo e eu expliquei o que era ITNML e todo, e aí me invitaram, Marcelo Rovai, da Universidade Federal, vai dar uma charla de IoT sem comunicação. Eu falei, tá bem, mas me chamou a atenção, porque queriam chamar a atenção, não, vamos ver como funciona a IoT sem conexão, sem comunicação com a internet. É verdade, ou seja, nós pegamos os dados, enviamos os dados à internet, fizemos o tratamento, devolvemos, e aqui estamos trabalhando aislados, certo? E é um pouco parte do que chamamos hoje de IoT 2.0, ou inteligência das coisas. É realmente trazer a inteligência para junto do dispositivo físico, tomar decisões locais e, na verdade, quando tenho que fazer comunicações, enviar pouca data, usando, por exemplo, o LoRaWAN, para tomar, por exemplo, nesse caso, como comentei, imagina que esse é o container. Imagina que, então, mira, estou fazendo esse movimento, ele está me dizendo a probabilidade, e aí vou guardar a cada minuto só 4 numeritos, ou seja, qual número que se 0 é idle, 1, 2, 3, ou seja, eu não tenho, e não milhares de dados referentes ao dado crudo, é muito forte. Alguém ha perguntado alguma coisa, perdão? Yo tenía una pregunta. Sí, Marcelo. Sí. ¿Conoces de algún sitio en internet donde se pueda acceder a dataset de forma gratuita, de forma libre? Mira, en Kaggle, se escribe, ¿conoce Kaggle o no? Kaggle, con K, ¿no? Sí, lo vimos en la mañana hoy. Kaggle. Mira, hay un sitio de la Universidad de California, de Irvine, Universidad de California, Irvine. IRVINE. É um dos repositórios mais grandes que existe na UCI. University of California, no campus de Irvine. E tem muitos datasets. E aí depende de qual área, por exemplo. Existe, por exemplo, se tu quer fazer vibração com acelerômetro para montarlo arriba de rolamentos, bearings, rolamentos. O site da NASA existe dataset muito bueno, já utilizei em algum trabalho, que era na verdade foi um trabalho feito por uma universidade americana, onde montaram vários rolamentos em máquinas para amanhã acho que foi, pelo menos procure e teve alunos meus que quiseram, tomaram máquinas com rolamentos, meteram o Arduino para capturar exatamente o que fizemos acá. Capturaram a vibração dos acelerômetros para ver um sistema funcionando bem. Depois sacaram os rolamentos e lo passaram como lo dañaram e foram ver as variações. E depois, uma coisa que vamos ver amanhã, na classe por la manhã, logo que começarmos, vamos continuar esse projeto, pero fazendo detecção da anomalia. Nós vamos adicionar um segundo modelo.
vamos manter a data, pero vamos poner segundo modelo de machine learning, não mais de rede neural, é um modelo de caminhos, que se chama, onde nós vamos agrupar nossos dados em clusters, e se passa algo fora de normal, ele estaria fora do cluster. Então, foi um trabalho que fizeram. Eles criaram seu dataset, mas, por exemplo, NASA, no site da NASA americana, existe esse dataset. Então, depende da área que vocês estão querendo, teria que procurar o dataset. O exemplo que comentei na área médica, Physionet, P-H-Y, S-I-O-Net, de Physiologist, Net, em muitos datasets públicos buenos de gente real. Foi onde utilizamos para coração, utilizamos para um projeto com sonido de respiração. Googleando, tu vai encontrar muitos dados buenos para trabalhar, depende do projeto que tu vai fazer. Ok? Estamos por hoje? Ok, gracias. Bom, muitas graças. Amanhã, então, às 10h30. Amanhã é 10h30. Acho que começa normal amanhã, não? Não há nada. À tarde é um horário, não? No, digo, mañana no, o sea, hoy es fiesta nacional aquí. Ah, não, digo, não, é que tem uma parte à tarde que é de certificados, parece que é à tarde. Tarde. Sim, pero por la manhã começamos, talvez até terminamos todo mais temprano amanhã, porque eu digo, só para vocês saberem, todos, por la manhã, nós vamos fazer uma outra parte, que vamos continuar esse projeto de hoje, com detecção de anomalias, é bem interessante, vamos fazer então mais um projeto, e aí eu quero hacer dar uma visão general para vocês de vários tipos de projetos diferentes, usando inclusive, aí falando um pouquinho de eletrônica também, alguns processadores que se usam, para dar umas direções, alguns sites para vocês procurarem informações, ok? 10h30, cara. Sim. Às 10h30, 10h30 em ponto, começamos. Bueno, se alguém tem uma dúvida, estou disponível, se não, podemos ir tomar um café. Marcelo, una consultita más. ¿El Edge Impulse u otra herramienta que conozcas, digamos, para Machine Learning en FPGAs? No. No conozco. ¿Qué tipo de proyecto tú estás queriendo trabajar, Rolando? Bueno, o sea, te comento que yo trabajo un poco con FPGAs y me interesaría hacer algo de Machine Learning en estas, ¿no? No conozco. Ya, muchas gracias. Por nada. En general está bien, están entendiendo los principios, eso es lo más importante, el curso es para entender más los principios, ¿no? Sí, Marcelo, la verdad que es súper bueno el curso. Yo tenía una consulta. Pues, bueno, sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo lo enfoco mucho desde mi perspectiva. Yo soy profesor investigador, entonces yo estoy teniendo pues muchas cosas que quisiera luego aplicar en algún proyecto. Entonces, me gustaría ver si en el grupo también hay gente que está interesada, ¿no es cierto? Para ver si podemos trabajar de forma colaborativa, aplicar quizás a fondos internacionales entre diferentes universidades, diferentes profesores, porque yo creo que por ahí va el camino de la ciencia. Seguro. Es interesante Vitor, é um bom ponto. Mira, eu hago parte, junto com alguns professores em Harvard e de ICTP em Itália, alguns em Brasil, em Latinoamérica, em Colômbia, temos professores em Colômbia, em Brasil, em Peru, várias partes. E nós, o que estamos fazendo, por exemplo, temos um grupo, apesar que não consigo fazer com que as pessoas participem mais, pero amanhã eu passo para você, de um grupo de Discord, que a ideia é intercambiar ideias. Nós estamos todos os jueves, estamos nos reunindo, perdão, o último jueves del mês, agora em 2 semanas vamos ter que é Thanksgiving lá nos Estados Unidos, pero nós estamos criando uma rede, ou seja, as universidades, os alunos ou professores, falarem de projetos exatamente de machine learning aplicado a embedded devices, a dispositivos embarcados, esse tipo de coisa que estamos mostrando acá. Porque essa é a ideia. A ideia é exatamente criar uma comunidade, por isso que fui invitado, inclusive, pelo professor Hermano,
me invitou para coordenar esse tramo, exatamente porque faço parte do TinyML 4D, que a ideia é trazer esse tipo de tecnologia para países em desenvolvimento de América Latina, África y Asia, ¿no? Claro, pues perfecto. Me gustaría participar, si es posible, en esa red seguro. Ver de qué manera puedo colaborar Essa é a ideia, Vitor. Não, pô, fico super feliz. Amanhã hablamos mais, eu passo uns dados. Porque, e como tu comentas, ojalá que dentro deste grupo acá, porque mira, del pré-survey que eu vi, praticamente 80 ou 90% das pessoas que estão acá no grupo de vocês são professores, são investigadores, são instrutores, são, na verdade, que trabalham com alunos. Então, eu creio que temos bastante coisa para hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, Víctor. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.